A paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu no nosso canal e tem participado do nosso ministério, cooperando aí conosco e compartilhando as mensagens com quem você ama, com quem você acha interessante compartilhar, e fazer o convite, né? Se você ainda não faz parte do nosso canal, ainda não está inscrito, fique à vontade e venha participar conosco, venha fazer parte do nosso ministério e fique à vontade para compartilhar, né, as mensagens, a palavra de Deus com quem você quiser. Para nós vai ser um grande prazer. Hoje nós estamos de volta para meditarmos sobre um tema bastante interessante na palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o segredo da felicidade, segundo Jesus. Esse é o nosso tema. O texto que nós vamos utilizar como base para a nossa reflexão é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12, que faz parte, né, do Sermão do Monte, onde nós encontramos as bem-aventuranças. Então, para quem não sabe ainda, né, essas bem-aventuranças, elas fazem parte de um contexto que Jesus pregou, né, o famoso Sermão do Monte, e a ênfase aqui está na palavra makarios, em grego, que significa feliz. E analisando esse texto, diversos comentários, né, o comentarista tem explicado que as bem-aventuranças elas podem ser classificadas como a receita, né, dada por Jesus para a felicidade humana. E aí, segundo, né, um teólogo chamado Ernest M. Lingle, da Union College, em Nova York, no seu livro A Psicologia da Personalidade Cristã, ele vai traçar um perfil desse estudo, né, falando que a ênfase maior não são nem as questões éticas, mas sim, do seu ponto, né, de vista, apresentar uma série de 8 atitudes emocionais fundamentais na vida do ser humano. E segundo ele, né, o homem que reagir ao seu ambiente com esse espírito, né, um espírito que está essencialmente dentro dessa palavra de Jesus Cristo, ele terá uma vida feliz. Então, com base nessa análise, nesse pensamento, né, bíblico, narrado e pregado por Jesus Cristo, nós vamos meditar um pouquinho sobre o segredo da felicidade segundo Jesus. O primeiro segredo apresentado por Jesus Cristo aqui está em ser humilde de espírito. Jesus faz essa colocação logo no versículo 3, dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o pensamento, né, de Cristo. E segundo Jesus, ser humilde de espírito não significa ter uma personalidade fraca, né, ser uma pessoa mesquinha, né, de personalidade, ou ter algum tipo de problema de complexo de inferioridade, mas sim reconhecer, né, que possui uma alma que é dependente de Deus, uma alma que é dependente de Cristo. Então, ser humilde de espírito é reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer a transitoriedade da alma humana, da vida humana. Isso torna a pessoa mais feliz, porque ela acaba se posicionando corretamente diante de Deus, diante de Cristo. Então, ser humilde de espírito é reconhecer, na verdade, uma pobreza espiritual. Então, nós somos, enquanto seres humanos, bons em providenciarmos coisas materiais e até emocionais, mas não há uma capacidade, né, própria em nós de alcançarmos, de atingirmos, né, uma espiritualidade por conta própria. Nós precisamos sempre, né, de outro recurso, né, de alguém que esteja do outro lado. E nesse caso, a pessoa do sagrado, a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo é a pessoa para quem nós direcionamos a nossa busca, a nossa espiritualidade, e reconhecemos a nossa dependência, né, dele. E vamos aprender ainda, né, também que precisamos reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. Tem uma expressão de um pregador muito conhecido nosso, chamado Spurgeon, que ele diz assim: para onde subirmos no reino,
é preciso rebaixar-nos em nós mesmos. Então, se queremos subir no reino, se queremos alcançar uma realidade maior, espiritual no reino de Deus, precisamos, segundo ele, nos rebaixar em nós mesmos. E, biblicamente, isso se chama contrição, quebrantamento, um espírito de humildade, ser humilde. O segundo segredo da felicidade, segundo Jesus, está em saber chorar. Isso mesmo. Às vezes nós pensamos em chorar como algo muito ruim, mas no versículo 4 diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vivemos em uma cultura e crescemos em uma cultura que diz que homem não chora. Ou se você é forte, você não chora. Mas no reino de Deus, segundo o pensamento de Cristo, mais do que feliz, né? Mais do que bem-aventurado é aquele que sabe chorar, é aquele que aprende a chorar. E segundo Jesus, não é chorar pelas perdas, pelo luto, né? Ou pelas decepções, mas nesse contexto espiritual, o homem mais do que feliz, uma pessoa feliz é aquela que chora pelos motivos justos. E quais seriam, né, segundo Jesus, os motivos justos? Primeiro, aquele que chora pelos seus próprios pecados, pelas suas faltas, é aquele que se arrepende diante do Senhor. Em segundo lugar, é aquele que chora ao ver as coisas injustas acontecendo. É aquele que chora ao ver a dor do outro. É aquele que sente a dor do outro. É um choro altruísta, é um choro que tira o olhar de si mesmo e se transfere para uma realidade externa. Essa pessoa que chora nesse sentido, ela é consolada pelo Senhor. Ela é mais do que feliz, porque ela recebe o próprio consolo de Deus. O terceiro conselho, ou o terceiro segredo da felicidade, segundo Jesus, está em ser manso. Capítulo 5 de Mateus, versículo 5, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí, nesse contexto, mais uma vez, ser manso não significa ser calmo, mas sim ser humilde. Aqui é necessário desenvolver a capacidade de controlar, de domesticar o próprio ego, né? O eu, os seus impulsos, as suas ações, as suas emoções. Então, ser manso é reconhecer as fraquezas, as fragilidades, é colocar a dosagem certa nas expressões, nas ações, nas palavras, nas emoções. É ter o controle, é conseguir se controlar. E a palavra de Deus nos ensina que esse controle vem através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, a mansidão é uma essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude, na conduta para com os outros. É a visão que temos de nós mesmos, é a forma que nós nos enxergamos e controlamos os nossos impulsos em direção a outras pessoas, no trato, nas palavras, no comportamento, na forma de ver o outro e de viver ou conviver com o outro. O quarto segredo da felicidade, segundo Jesus, está em ter fome e sede de justiça, né? Tem uma música já conhecida nossa, uma música secular, que faz essa pergunta várias vezes em seu refrão: você tem fome de quê? E aí muitas pessoas têm fome de uma série de coisas, mas o homem, a mulher, a pessoa, né, que é feliz, que é mais do que feliz, ela tem fome e sede de justiça. E segundo Jesus tem uma explicação, né, para isso. Versículo 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos, eles serão supridos pelo Senhor. E eu posso ter fome de diversas coisas, ter sede de diversas coisas, mas quando eu tenho fome e sede de justiça, eu sou alimentado pelo próprio Jesus. Ou seja, eu vejo as minhas necessidades diárias, físicas, emocionais, espirituais, sendo supridas pelo Senhor Jesus. E dentro dessa realidade, nós vamos aprender o quanto é importante buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas ou as outras coisas serão acrescentadas. Então, ter fome e sede de justiça é criar dentro de si uma oportunidade de sermos alimentados pelo próprio Senhor. No Salmo 23, nós vamos encontrar expressões que traduzem bem essa realidade. Diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É aquele que me alimenta, é aquele que cuida de mim, diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e Ele me consola, Ele me guarda. Ele está sempre disposto a colocar uma mesa diante dos meus adversários e aspergir e colocar sobre a minha cabeça o óleo. Esse óleo que vai trazer paz ao meu coração, que vai trazer a segurança para a minha alma, que vai saciar a minha sede. E em quinto lugar, o segredo da felicidade, segundo Jesus, está em ser misericordioso. E aí você vai encontrar no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Diz aqui a palavra de Deus, porque eles alcançarão misericórdia. Quem nunca ouviu o ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aqui nesse sentido, quem expressa misericórdia, quem age com misericórdia, também encontra misericórdia. E segundo Jesus, isso significa saber amar e perdoar, às vezes a si mesmo, a nós mesmos. Às vezes encontramos dificuldade em termos amor próprio por nós e em nos perdoarmos quando nós erramos. Mas também significa amar o próximo como a nós mesmos. Então nós só conseguimos amar o próximo à medida que nos amamos de uma forma saudável, não de uma forma egoísta, mas de uma forma misericordiosa conosco e com o outro. Existe aqui uma necessidade de desenvolvermos a capacidade de assumirmos o lugar do outro, de tomarmos o lugar do outro. A compaixão vem daí, é quando você se coloca no lugar do outro e sente a dor que o outro está sentindo. Certa vez Jesus estava caminhando por certo lugar e aí ele havia perdido o seu primo João Batista, tinha sido decapitado, morto, e ele procura um lugar isolado para ele pensar sobre a vida, sobre os acontecidos. E aí ele encontra uma grande multidão, uma multidão que parecia que não tinha pastor. E ele olha para aquela multidão, e ele enxerga aquela multidão e ele se compadece dela. O texto diz que ele age em direção daquela multidão. Ele cura aquela multidão, ele alimenta aquela multidão, ele assiste aquela multidão. No momento ele abre mão dos seus próprios sofrimentos, das suas próprias dores e passa a olhar para o próximo. Compaixão é quando nós aprendemos a sentir prazer em abraçar, em cuidar de outras pessoas, como se estivéssemos cuidando de nós mesmos. E isso nos traz felicidade. Isso nos torna uma pessoa mais feliz plenamente, para podermos ver e cuidar de quem precisa ser cuidado. Em sexto lugar, o segredo da felicidade também, segundo Jesus, está em ser limpo de coração. E aí ninguém consegue ser feliz guardando mágoas dentro de si. Ninguém consegue ser feliz guardando ressentimento, carregando uma bagagem pesada, porque certamente onde há um tipo de sentimento, outro sentimento não consegue predominar. Então, se existem rancores dentro de mim, mágoas dentro de mim, não haverá lugar, não haverá espaço para a paz, para a felicidade, não haverá espaço para um contentamento espiritual ou emocional. Então, nós precisamos compreender que há uma necessidade de pedir ao Senhor, e assim a semelhança do rei Davi, no Salmo 51, versículo 10, pediu: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, purifica o meu interior, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Pedir a Deus um coração puro, porque só com um coração limpo, um coração puro, segundo Jesus, segundo a pregação de Jesus, nós teremos a oportunidade de vivermos como pessoas felizes. Então, aprenda a limpar o seu coração, aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a nutrir um coração limpo e puro, e você vai ser uma pessoa feliz na presença de Deus. E ainda ele vai falar no versículo 9 sobre o sétimo segredo da felicidade. Jesus vai dizer que o sétimo segredo da felicidade está em ser um pacificador, em você trabalhar de uma forma a agir buscando a paz, investir na paz. Versículo 9 ele diz isso: bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Então, todo filho de Deus ele é um pacificador, ele não divulga guerra, ele não planta guerra pelas palavras
pelas ações. O mundo já está cheio de guerra, o mundo já está cheio de conflito. O mundo precisa de pacificadores, de pessoas que plantem a paz, pessoas que investem na paz. E só quem tem paz ou vive em paz, né, pode ser feliz, porque sem paz nós não conseguimos alcançar a felicidade. E essa paz ela foi deixada por Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 27, Jesus falou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo, a paz que Jesus nos dá é uma paz que excede todo o nosso entendimento, a nossa compreensão. Mas é uma paz que se estabelece espiritualmente dentro de nós. Sem paz não há felicidade. Ainda em Romanos capítulo 12, versículo 18, nós vamos encontrar a seguinte palavra do apóstolo Paulo: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E poderia resumir essa palavra dizendo: plante a paz e você colherá a paz. O último segredo da felicidade, a última bem-aventurança, segundo Jesus, está em ser perseguido por causa da justiça. Isso mesmo. Quando somos perseguidos por causa da justiça, por sermos justos, por fazermos o que é certo, nós podemos colocar a cabeça sobre o travesseiro e descansar, porque estamos fazendo o que é certo. No versículo 10 ao versículo 12, ele vai falar sobre isso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade que ser justo, ser correto, fazer o que é certo, às vezes é motivo até de perseguição, de sermos questionados e até chamados de bobo. É cafona ser correto, é cafona ser certo. Mas para Cristo, ser correto, ser justo, fazer com que a justiça aconteça é um motivo de se tornar mais do que feliz. É um motivo de ser feliz. E poderia concluir dizendo assim: melhor ser perseguido por fazer o que é certo do que ser perseguido por fazer o que é errado. Jesus nos justifica. E assim, nos justificando, ele nos torna habilitados, capacitados para praticarmos a justiça, para fazermos a diferença, para fazermos diferente. E aqui está o segredo da felicidade segundo Jesus. Leia o texto em casa com mais calma, ore, busque a direção do Senhor e peça para que Ele te mostre de uma forma mais clara sobre como você pode ser de fato feliz. Se você está em busca da felicidade, aqui está o segredo. Que Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor quiser.